Vendo aqui do alto, você imagina quantas vidas guardam essa floresta? E quem guarda a vida dentro das florestas? Quem mantém essa floresta em pé diante da ganância desenfreada dos donos do dinheiro? Tem floresta em pé. Tem mulher. São mulheres como as maranhenses Maria Anice Machado Costa, mais conhecida como Dona Anice, e Maria de Jesus Bringelo, a saudosa Dona de Gé, que dedicaram suas vidas para lutar pelo direito dos povos do campo e pela preservação das florestas, rios e lagos. Mulheres negras protetoras da floresta. Pela floresta, vemos muitas Nices e Digés, quilombolas, quebradeiras de coco babaçu, ribeirinhas, extrativistas e indígenas que, organizadas, lutam para manter a floresta em pé. E são essas mulheres que vão contar essa história. O mundo precisa dessa floresta em pé. E nós, mulheres, a gente tem um trabalho muito incansável de manter essa floresta em pé. As mulheres, elas têm muita essa questão de manter essa floresta, porque é da floresta que a gente tira o nosso sustento, que a gente garante a nossa subsistência, a nossa vida e da nossa família. Então, a gente precisa que as castanheiras estejam de pé, que os açaizeiros estejam de pé, que o coco babaçu estejam de pé, porque é dali que a gente tira o nosso sustento. 80% do que a cidade precisa é produzido na comunidade. Eu digo que não existe cidade se não existisse a comunidade, a produção da agricultura familiar. Nós aqui do Quilombo é que consegue levar para a cidade a maioria do que a cidade precisa. Se você for em Belém procurar, você vai achar polpa de cupuaçu. Mas aonde que vem o cupuaçu? Tem árvore de cupuaçu na cidade? Não, no interior. Você vê que o nosso açaí, eu não sei nem dizer a distância do mundo que ele já está hoje. Ele já está, eu penso que o mundo inteiro, porque, né, estão exportando o nosso açaí. Então, nós somos a parte fundamental da cidade. A zona rural é a parte fundamental da zona urbana. Sem zona rural, não tinha zona urbana. É muito difícil o dia que eu não planto alguma semente, alguma árvore, né? Porque eu sei que aquelas que às vezes a gente derruba, ela passou tanto tempo para crescer. Então, a gente tem que plantar outras para ficar no lugar, né? Não deve desistir. E tem que sempre estar lutando, sempre indo, como se diz a história, indo para cima, né? A gente fala que as mulheres, elas estão na base dessa comunidade. As mulheres, elas são a base. As mulheres, elas são a sustentação. A sustentação da casa, a sustentação da família. É muito comum ver que a grande maioria das famílias são compostas pela coordenação de uma mulher. Essa é a nossa história, escute o que eu vou lhe dizer. Essa é a nossa luta pro nosso boi não morrer. Essa é a nossa história, escute o que eu vou lhe dizer. Essa é a nossa luta pro nosso boi não morrer. A floresta, para mim, ela representa tudo. Ela representa a vida, né? Que foi onde eu me criei, que meus pais me criaram, né? Com a sobrevivência da floresta. E também criei os meus filhos. Se meus filhos hoje estão onde estão, estudados, foi com a força da natureza, né? Pela sobrevivência da natureza. Se as mulheres desistissem da luta, a luta acabaria. Porque a luta ela começa por nós. Nos nossos territórios, somos nós mulheres as primeiras a não desistir diante dos desafios. Mesmo quando todo mundo desiste, diz não vai mais dar certo, nós estamos lá insistindo, persistindo na luta, na resistência, porque nós somos mães, nós somos filhas, nós somos irmãs. E nós temos esse sentimento de luta pela coletividade. Não é apenas por mim, pela minha família, pelos meus, mas é por todos. Então, se as mulheres desistissem da luta, a luta com certeza entraria em uma tristeza sem fim, porque ela acabaria. Acho que, tipo, eu nasci no meu sangue, eu tenho isso. E é muito admirável. Meu pai é muito da floresta. Eu falo para ele que a gente se entende quando ficam falando porque a gente vive no mato, porque não quer que a gente viva no mato, porque a gente quer
quer que a gente descanse, mas a floresta é paz. Para mim é paz. Ela é minha psicóloga. Se eu estou sentindo alguma coisa, eu estou na floresta, eu conto para ela. E você sabe que eu venho em paz de volta. Então, para mim, a floresta, e acho que desde criança, meus pais sempre nessa luta e esses movimentos sindicais, de juntamento, vendo minhas irmãs todas, aí eu nem dando, elas me dando valor, vendo o que eu estava fazendo, mas para mim nem eu mesmo me reconhecia assim que eu era importante na floresta, mas agora não, eu vendo como vendo as coisas que dá depois de todos esses anos, vários projetos que vêm, que tem como nós, mulheres, reconhecer, pegar recursos da floresta sem ter que desmatar, sem ter que explorar ela. Então, acho que eu já nasci com o meu sangue por essa floresta. É sobre a sobrevivência do nosso território, né, da floresta, que a gente vem se organizando, trazendo como as pessoas, como a minha sobrinha, que estão para fora, meu filho, vem e traz conhecimento, tentando se organizar, para que nós podemos ter a nossa floresta em pé, né? Essa é a luta nossa, de manter a nossa floresta em pé, através de organização. A minha avó nasceu e se criou aqui nesse terreno, bem aqui, onde a gente está hoje. Então, assim, aqui é onde eu construí todas as minhas bases. Quando eu falo assim, eu me emociono. Para mim, aqui é tudo na minha vida. Aqui foi que eu criei meus irmãos mais novos, quebrando coco. Eu era muito pequena quando eu me responsabilizei por eles. Tinha muito amor por eles e casei novinha, tive meus filhos, meu marido sumiu. E eu criei meus filhos tudinho, quebrando coco, trabalhando de roça aqui. Então aqui é a minha raiz e eu amo muito, muito esse lugar. E nunca penso de sair para lugar nenhum. Eu aprendi a quebrar coco com minha mãe. Ela me leva, às vezes quando não tinha aula, ela me levava para o mato. Aí quando chegava lá, ela rachava as bandas do coco. Aí dava para nós tirar os caroços. Aí com o tempo a gente pega rápido, né? Eu peguei rápido. A Dona Digi, ela criou esse universo muito grande pra gente. Essa árvore frutífera, frondosa, que a gente graças a Deus a ela, porque é uma raiz, foi um tronco muito forte e resistente dentro dessa luta aqui. Porque ela veio, ela construiu isso aqui junto, ela teve na conquista da terra no período do fogo, ela perdeu a casa dela, e aí ela tinha os meus irmãos e depois eu vim, e ela nunca desistiu disso. Essa terra aqui era ela, aqui representa ela para todo lado que eu vejo. Assim eu olho ela. A gente vê aí para fora, quando a gente viaja, vê só os campos, né? Não tem um pé de árvore para nada, é só os campos. Aqui não, aqui nós temos muito pé de árvore, nós temos muita palmeira e eu acho que é muito, muito, muito bom a gente viver no mato, assim, que nesses nossos que nós temos para cá, porque tem muita proteção. A palmeira de coco babaçu é tipo assim uma mãe, que de lá que a gente tira o sustento da gente. É assim, eu nem, assim, às vezes as pessoas dizem assim, não, estão derribando palmeira, assim, eu acho assim, que não é bom. Porque de lá que a gente tira as coisas da gente, tira o estrume, tira tudo. Tudo é de lá. Porque assim eu quebro meu coco, passo a semana todinha quebrando o coco, aí eu vendo, já compro uma carne, já compro uma merenda para meus filhos. E assim, é de lá. Tudo é de lá. Por isso que é importante. As palmeiras, elas são minha avó, a minha mãe, e são vó dos meus filhos, são bisavó dos meus netos. Com muito orgulho. Eu falo com orgulho, porque se eu fiquei aqui, então eu tenho que ter orgulho daquilo que eu sou. As comunidades, elas lutam muito contra o grande capital, contra os grandes empreendimentos. Então, as mulheres, elas estão à frente da luta
esses territórios, pela titulação. Então, a gente faz o enfrentamento para que o governo reconheça que esse território é nosso e dê essa gestão, porque a gente faz a gestão dessa floresta de uma forma diferente. Nós temos um direito garantido na lei, né, das reservas extrativistas serem marcadas tituladas, tá? Nós temos um direito garantido das terras indígenas, tá? E não está sendo trabalhado em cima disso, por isso que morre muito. Quer dizer, a invasão ainda das grandes empresas, dos grandes projetos com nós é muito forte. Porque tudo que tem hoje preservado, trabalhado, vem dos quilombolas, vem dos indígenas, vem dos extrativistas. É nós que temos essa bandeira de luta. E são o povo mais excluído da sociedade. É por isso que os biomas hoje estão se acabando, né? Tem esse clima hoje, porque as grandes empresas destruem tudo. Sem um conhecimento ambiental, todo mundo pensa em moeda. Agora não pensa em vida de ninguém. A gente tem trabalhado com a consulta livre informada, no caso. Que deveria ser a ida da empresa no quilombo, no território, explicar como é o processo, só que está acontecendo diferente. Quando a empresa chega na comunidade para apresentar o empreendimento, ela já vem com um contrato, ela já vem com valores, ela já vem dizendo que vai ajudar a comunidade. Então, a gente não está do início, a gente está da metade para frente. E aí é muito ruim quando tu quer subir uma escada para o último degrau. Então, as comunidades acabam não tendo a informação correta do que é, para que serve, como que se dá. Porque nós mulheres precisamos colocar, falar, dizer para o público aquilo que nós precisamos. Porque no meu ponto de vista, a gente precisa de uma floresta em pé. Mas para uma floresta em pé, permanecer em pé, precisa que os órgãos, né? Precisa que os órgãos também venham se preocupar, né, com a floresta. A gente também faz a incidência através dos projetos, né? Se a gente tem um projeto que a companheira vem da comunidade, vem para Brasília, nessa vinda dela para Brasília, a gente aproveita para ela fazer a visitação, que a gente une uma coisa a outra, porque acaba saindo muito caro, né, várias viagens para Brasília. Então a gente se divide. Quando a companheira do estado do Amapá vem, a gente entrega a nossa demanda. Qualquer um dos ministérios que for, ela tiver a oportunidade, ela vai perguntar também da demanda que foi entrega pelo coletivo. Tudo aquilo que a gente reivindica, que é pautado, que precisa ser monitorado, sobre a acidência política, que a gente entregou uma pauta na Câmara de Vereador, a gente vai lá e aí foi votado esse decreto, se não foi votado, se foi alteração de lei, se não foi votado ou foi votado, aí a gente fica sempre monitorando. Hoje nós trabalhamos justamente para isso, né, para informar as mulheres e elas se tomar consciente, né, também do trabalho que a gente vem fazendo no Brasil e no mundo. Nós já fizemos uma oficina chamando o poder público, as secretárias de mulher, né, do município, as secretárias de Estado, isso aqui a gente tem convidado, né? E nós também já chamamos o poder público na questão de juiz, né, para participar com a gente. Nós não fazíamos as entrevistas, nós não falávamos na universidade. E hoje nós estamos tentando trazer a universidade para dentro da comunidade. Por quê? Se nós não tiver filho de quilombola, filho de agricultor, de extrativista, juiz, promotor, delegado, polícia, médico, enfermeira, professor qualificado, nós vamos ficar fora, porque eles não conhecem essa área. E é isso que eu penso, que se a gente priorizar o comum a todos, todo mundo vai ficar feliz, porque todo mundo vai ter um pouquinho. Mas para que isso aconteça futuramente, a gente precisa acabar com essa cultura das cercas, a gente tem que acabar com essa visão do eu. Eu diria para as pessoas das cidades, né, que deem um olhar mais de atenção para as mulheres, em especial as mulheres ativistas e extrativistas, porque, como eu já disse,
O mundo precisa dessa floresta em pé. Dizer assim que a gente precisa perder o medo, quebrar os limites, né? Eu venho de uma comunidade quilombola onde a gente tem muitas mulheres boas que dariam resultados muito positivos, mas com decorrência do medo, de alguns desafios de sair do seu território, né, acabam não vindo fazer números. Mas eu convido e digo, é difícil, muitas das vezes a gente chora, mas muitas das vezes a gente sorri. Então essa caminhada é preciso, ela é necessária, então a gente precisa de muito mais mulheres nesse enfrentamento. Então nessa campanha nós temos mostrado para o Brasil, para o mundo, o que é que nós temos de riqueza e de conhecimento. Tá? E trazer as mulheres que não eram informadas para dentro. Onde tem floresta em pé, tem mulher. Tem mulher resistindo, tem mulher lutando. Então nós precisamos quebrar essa invisibilidade das mulheres pretas da Amazônia e dar visibilidade a um protagonismo que sempre existiu, que sempre teve. Onde tem floresta, tem mulher, e sempre teve. E nós queremos que continue a ter para as próximas gerações e dar essa visibilidade de dizer que nós existimos, que nós resistimos, que nós lutamos, e não é de agora, e nós continuaremos na luta, é importante para nós, enquanto mulheres, para a floresta, para a natureza, para a sociedade. A luta das mulheres faz diferença. São as mulheres que hoje estão na frente de tudo, na questão das organizações, no assentamento, no sindicato, nas federações. A luta não é fácil, mas nós não podemos desistir, porque sem as mulheres não há luta também, né? As mulheres têm que estar sempre fazendo parte dessa luta, até porque aonde tem mulher, tem floresta em pé. E nada sobre nós sem nós. Onde tem floresta em pé, tem mulher. 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 Aonde tem floresta em pé, tem mulher. Tem floresta em pé, tem mulher. Floresta em pé, tem mulher. Tem floresta em pé, tem mulher.